Prontinho, pode iniciar. Olá, bem-vindos! Estamos aí no nosso último encontro da nossa disciplina de estatística, né? Veja só como o tempo passa rápido. Na verdade, parece que foi ontem que a gente começou o nosso primeiro encontro, falando aqui da estatística descritiva, fazendo os cálculos ali, ó, manuais ainda, né, vamos dizer assim, mas entendendo o porquê da estatística. Logo na sequência, passamos aí pelo nosso segundo encontro, onde que a gente trabalhou a estatística descritiva, as ferramentas da estatística, mas com auxílio, né, de uma tabela de Excel, com os dados tabulados no Excel, nos dando os dados trabalhados estatisticamente, né, pela estatística descritiva do Excel. E estamos aqui nesse nosso terceiro encontro. Eu sempre falo, se existe alguma coisa realmente democrática no mundo, isso chama-se tempo, né? E a diferença está como você aproveita o seu tempo, porque ele vai passar para todo mundo. E a diferença está como a gente está aproveitando esse tempo. Então, reforço aqui, né, desde o primeiro encontro, o segundo e o terceiro, parabéns por vocês estarem investindo o tempo de vocês, né, em algo que vai acrescentar a vida de vocês, que é o conhecimento. E como a gente trabalhou a estatística descritiva no primeiro e no segundo encontro, né? Palpando lá, ó, eu tenho uma tabela, como que eu posso trabalhar dados estatísticos. Mas uma questão importantíssima, falamos isso no primeiro encontro, vários de vocês, né, trouxeram, inclusive, exemplos, né, que eu tenho que trabalhar como apresentar esses resultados agora. E, sem dúvida nenhuma, uma das ferramentas que abre portas, que te coloca no mercado de trabalho, que alavanca a sua profissão, se você já tiver, te dá inclusive até uma promoção, se brincar, né? Uma promoção, uma mudança diária para ganhar mais, é a ferramenta Power BI, né? Quer ver? Quem aí trabalha com a Power BI? Quem aí na empresa de vocês? Eu me lembro que umas duas pessoas na nossa primeira aula comentou. Vamos ver se elas estão aqui. Reforça para a gente aí, ó, a utilidade da ferramenta Power BI. Podem usar o chat, pode usar o microfone. Quem aí já viu alguma no seu ambiente de trabalho a ferramenta Power BI? Ela é hoje a ferramenta mãe para a apresentação de dados. E a partir daquela apresentação de dados em tabelas, colunas, figuras, colorido ali para poder chamar a atenção que o Power BI te permite, dentro daqueles dados que são importantes, não é colorir simplesmente para colorir. Não. Você coloca ênfase naquele dado que precisa ser chamado a atenção. Então, como no primeiro encontro falamos isso, dados estatísticos precisam ser apresentados, e a principal ferramenta é o Power BI. No segundo encontro, trabalhamos através de uma ferramenta básica, que foi uma das primeiras, que foram os dados estatísticos, a análise de dados estatística através do Excel. Ok? E hoje eu vou apresentar aqui para vocês um treinamento básico, mas que já traz um grande enriquecimento, tanto para quem já trabalha com Power BI,
ou quem vai começar a trabalhar com o Power BI, ok? E fica aí o desafio. Ao final da nossa aula, nessa semana, você criar o seu dashboard, ou seja, o seu primeiro painel de Power BI. Power BI abre portas. Qualquer processo de estágio, qualquer processo de emprego que você chegar hoje e falar que você sabe trabalhar através do Power BI, né? Apresentar dados através do Power BI, pode ter certeza, o olho do seu gestor vai crescer e possivelmente aquela vaga é sua, ou se você já trabalha, você se complementando com o Power BI, há a grande probabilidade de ganhar, inclusive, uma promoção trabalhista. Quem aí trabalha com o Power BI e quer compartilhar com a gente alguma experiência? Kênia, Antônio, Bruno, Daniela, Eberton. Entrou mais dois aqui, só um minutinho. Clara e Sidney. Quem aí já trabalhou, quer compartilhar com a gente alguma questão aí do Power BI? Podem usar o chat, podem usar o microfone. Não fiquem tímidos. Mas, se vocês estiverem com um notebook ou computador próximo, vocês já podem começar a fazer os passos que o Lorenzo, né? Como se diz, hoje eu convidei uma pessoa para estar conosco na aula. E aí nós vamos, né? É o Lorenzo que nós vamos acompanhar aqui esse mini treinamento do Power BI, que já nos dá a habilidade para a gente poder já criar aí o nosso primeiro dashboard. O que é dashboard? É o nosso quadro de apresentação. Como que eu vou apresentar aqueles dados que eu tenho ali. Perfeito até aqui? Ninguém me ajudou aí com o Power BI? Quem aí me ajuda? Boa noite, professor. Eu não Boa trabalho noite, Bruno. diretamente com Power BI, mas o meu gestor sim, para apresentar a qualidade dos efluentes, né? As análises de se estão dentro do especificado, aí pega durante a semana toda, aí no final no caso hoje, sexta-feira, ele apresenta se teve análises com eficiência, com máxima eficiência, fora do especificado, essas coisas aí que vem dentro do Power BI, aí joga lá no grupo. Exatamente. Então, ó, ele apresenta os dados semanais, estatisticamente se está dentro ou fora da especificação. E qual que é a ferramenta que ele utiliza? O Power BI. Show de bola, Bruno. E a partir desse momento, eu espero que na próxima semana você chegue perto dele e fale: eu posso te ajudar a fazer o dashboard dessa semana? Que tal isso? Não é verdade ou não? Primeiro que ele vai ver o seu interesse em estar aprendendo mais, né? E já vai, opa, eu posso, às vezes, ó, numa outra semana, passar isso para o Bruno. Se surgir uma vaga de analista de dados que precisa, ele já tem o olho para você. Alguém mais? Quem mais aí já teve alguma experiência aí com o Power BI? Seja de ver ou de fazer, né? Ou de acompanhar alguém. Então, bacana. Então, vamos começar aqui, ok? Ensinar a construir um dashboard utilizando o Power BI, uma ferramenta da Microsoft que é capaz de transformar planilhas de Excel, como essa que a gente está vendo aqui, com informações
informações de vendas, transações, pedidos em um dashboard totalmente interativo, rápido e que você pode atualizar com apenas um clique. Eu vou te ensinar o passo a passo do absurdo. Opa, agora que eu vi aqui que o microfone estava travado. Perdão, pessoal. Viram aqui que ele mostrou uma imagem, né? Um dashboard cheio de tabela, de gráfico. Então, hoje, poucas pessoas têm tempo para poder ficar lendo um relatório de 20, 30 páginas. Mas eu consigo trabalhar estatisticamente esses dados e apresentá-los de forma visual, coerente, rápida, através aí de um dashboard, e a ferramenta que nos permite isso é a ferramenta do Power BI. Ok? Então, esse é o nosso objetivo hoje. Absoluto zero para você montar esse dashboard comigo. Para quem não me conhece, eu me chamo Lorenzo, trabalho com análise de dados há muitos anos e hoje eu vou trazer aqui o passo a passo para montar o seu primeiro projeto utilizando o Power BI. Mas Lorenzo, o que é o Power BI e por que ele é tão importante assim? Além de ser uma habilidade voltada à área de dados, uma simples pesquisa no LinkedIn, você vai ver que essa é uma ferramenta que está super em alta no mercado de trabalho. Nós temos mais de 9.000 vagas abertas no Brasil neste momento, exigindo esse conhecimento de Power BI. Então, antes de mais nada, nós vamos aprender a instalar o Power BI. Quem não tem o Power BI instalado, basta vir aqui no Google e pesquisar Power BI Desktop. Como eu falei, é uma ferramenta da Microsoft, então você vai vir aqui no primeiro link, Power BI Desktop. Você pode baixar utilizando a loja da Microsoft Store no seu Windows, ou você pode clicar aqui diretamente. Eu também vou deixar o link embaixo do vídeo para você clicar e baixar o Power BI. Clicou, baixou o Power BI, a tela que vai aparecer é exatamente essa. Como eu falei, é uma ferramenta gratuita da Microsoft, muito poderosa, capaz de criar dashboards interativos. Lorenzo, tem a versão paga também? Tem a versão paga, mas você não precisa se preocupar com isso agora. Você consegue desenvolver todos os seus projetos com essa versão desktop, que é a versão gratuita. E depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu costumo falar o seguinte, antes de mais nada, antes da gente desenvolver um dashboard no Power BI, eu vou explorar a estrutura aqui do Power BI e vou te dar uma dica muito importante. Eu vou quebrar esse vídeo em 5 etapas. A primeira etapa é o entendimento dos conceitos, por que a gente precisa dessa ferramenta e por que realmente é importante seguir o passo a passo que eu estou falando aqui. Então a primeira etapa é uma etapa conceitual. Nós vamos analisar aqui o Power BI. Para quem não tem tanta familiaridade ou quem nunca viu, é uma ferramenta que tem a mesma estrutura do Word, do Excel, do PowerPoint, o menu aqui na parte superior, menu aqui na lateral. Aqui no cantinho direito nós temos a parte que nós vamos criar os visuais. Então nós vamos explorar bastante coisa aqui ao longo desse vídeo. E por que essa é uma parte conceitual? Porque você precisa entender o objetivo de estar criando um dashboard, o objetivo de você desenvolver uma solução como essa. Se você entender esse objetivo, ele vai servir de base para toda a estrutura, todos os projetos futuros que você vai montar. Então eu costumo falar que um dashboard ele serve para resolver um problema, resolver uma dor de uma empresa. Então você tem que identificar qual é esse problema para você pensar na melhor solução. Uma solução de BI, Business Intelligence, esse termo, está sempre associada com o objetivo de auxiliar uma empresa, um gestor, a tomar uma decisão. Então tudo que a gente vai fazer aqui, eu vou trazer um pouco dessa pegada, da minha experiência, para você entender que não basta só, obviamente, ficar aqui aprendendo o Power BI. É interessante também você trazer esse viés de sempre pensar em qual decisão precisa ser tomada, o que a gente consegue tirar de valor desses dados, porque é isso que importa para qualquer empresa. Então beleza, entendido isso, nós vamos explorar um pouquinho o Power BI. O Power BI é uma ferramenta que consome informações. Por que isso é extremamente importante? Porque eu preciso conectar essa ferramenta
a dados. Esses dados podem estar no Excel, podem estar no sistema da sua empresa, pode estar num site na internet. Então aqui, se você reparar, de cara o Power BI já pede aqui, ó, adicionar dados ao seu relatório. Por quê? Porque é um dashboard. Nós vamos criar um dashboard para gerir essas informações e analisar esses dados para ver qual é a decisão que nós vamos tomar em cima deles. Então, se você clicar aqui em obter dados, nós temos muitos tipos de fontes diferentes no Power BI. Excel, nós conseguimos nos conectar a bancos de dados, a sites da internet. Quem trabalha em grandes empresas, aos famosos ERPs. Então, por exemplo, Oracle, nós temos aqui um conector direto do Oracle. SAP, nós temos um conector direto do SAP. Diversos bancos de dados, sistemas, enfim, são inúmeras possibilidades para você conectar. Esse é um dos grandes poderes dessa ferramenta. Por quê? Porque você consegue pegar informações de diversas fontes, cruzar essas informações e analisar todos esses dados. Tudo bem? Então nós vamos para a nossa primeira etapa, a etapa de tratamento de dados. O segundo ponto importante que eu quero tratar aqui hoje. Antes da gente pensar em construir um dashboard, pense como se os dados eles fossem ingredientes e você precisa montar uma receita, um bolo. Para escolher os melhores ingredientes, você precisa avaliar o que você tem disponível. Então, antes de qualquer dashboard, antes de qualquer relatório que você vai criar, minha sugestão é que você faça análise exploratória. Muita gente peca nesse ponto, muitas pessoas que são especialistas em análise de dados acabam deixando isso de lado. O que é uma análise exploratória? É basicamente abrir a base de dados que está lá no Excel. Eu deixei a base de dados aqui embaixo desse vídeo para você baixar e seguir aqui o caminho todo que a gente vai construir, mas minha primeira sugestão é que você assista o vídeo para depois replicar esse conhecimento. Vai ser a melhor forma para você absorver da melhor forma possível. Então, nós temos aqui a base de dados no Excel, uma base de dados chamada BD Vendas. Se você reparar, nós temos duas abas aqui, registro de vendas e lojas. Está no Excel, mas poderia estar no sistema de uma empresa. Eu coloquei no Excel apenas para simplificar aqui o nosso processo. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa primeira análise exploratória. O que significa isso, Lorenzo? Basicamente, é uma forma da gente reconhecer um terreno. Porque muitas vezes nós pegamos uma base de dados sobre vendas, mas fala, Lorenzo, eu não sou da área de vendas. Pega uma base de dados da área de RH, da área de logística, eu não sou da área de logística. Se você fizer essa metodologia, o que eu vou te ensinar aqui hoje, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir replicar para áreas que você não trabalha, que você não conhece e vai conseguir sim criar uma solução para essa área. Então, para quem não trabalha com vendas, a gente vai fazer essa análise exploratória justamente para quê? Para se familiarizar, para entender o que a gente consegue tirar desses dados. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui, ó, uma base de dados no Excel, duas abinhas, nós falamos sobre isso. Quantas linhas? Quase 2.000 linhas de informações. A primeira coluna nós temos de pedido, ou seja, o ID do pedido, identifica aqui o pedido, a data que foi feito o pedido, o código da loja, nós vamos ver isso daqui a pouco, o produto, qual é o tipo de produto. Então aqui nós temos carteira, fone. Se eu clicar aqui eu vejo todos os produtos, ó. E já reparei, por exemplo, que a mala tem um A aqui no final. Tem nome maiúsculo, nome minúsculo. Tá faltando um pouco de padrão aqui. Então já nessa análise exploratória para a gente ter esse sentimento dos dados. Quantidade dividido por preço unitário. Será que isso aqui é dividido? Ou é a quantidade de produtos que foram comprados e o preço unitário de cada produto? Provavelmente é isso. Se você tem dúvida, você tem que perguntar às pessoas que geraram essa base. Aqui eu te garanto que é isso. Quantidade unitária na mesma coluna. Na mesma coluna. Então nós vamos ver que isso é um cuidado que nós temos que ter sempre. Mas por enquanto deixa aí. Pagamento é o tipo de pagamento. Se eu clicar aqui, ó, cartão de crédito e Pix. Então, de cara, olhando para isso daqui, a gente já consegue ver, por exemplo, eu conseguiria ver a quantidade de pedidos por período, por data, por loja, por produto, qual foi o faturamento dessa empresa no período, qual foi o faturamento para cada produto. Você já começa a fazer meio que um brainstorm, você já começa a pensar quais possibilidades de análise a gente consegue fazer com essa base de dados, mesmo que você não tenha experiência com vendas. Por quê? Porque a gente está passando o olho rápido aqui. E aí, se a gente reparar aqui, ó, código da loja, A1500108. Será que realmente quando alguém for analisar uma venda de uma loja vai falar assim, loja A1500108? Provavelmente não. E aí nós temos outra aba aqui com o código da loja. A1500108 é a filial 2. Ela está em Niterói, no Rio de Janeiro. Ou seja, eu sei que essa loja aqui
significa filial 2 e tenho mais informações. E aí você pode estar pensando, se você tiver um pouquinho de experiência com o Excel, você vai estar falando, então vamos fazer um PROC-V, trazer o nome da loja. Não. Como o Power BI consegue conectar várias fontes de dados, você vai ver que é muito mais simples do que ficar fazendo PROC-V, PROC-X, PROC-H. O Power BI faz tudo isso pra gente com pouquíssimos cliques. Uma vez feita essa análise exploratória, a gente vai voltar lá para o nosso Power BI Desktop, para o Power BI que a gente instalou. E nós vamos clicar aqui, já que a nossa base de dados é no Excel, a gente pode clicar aqui em página inicial, pasta de trabalho do Excel. Eu posso clicar em obter dados, pasta de trabalho do Excel, e eu posso também clicar aqui em importar dados do Excel. Por que eu estou mostrando isso? Como o Excel é um software muito utilizado no mundo inteiro, a Microsoft já sabe que muitas informações estão ali no Excel ou estão no banco de dados. Então ela já deixa na nossa cara aqui para que com um clique já apareça. Já abre essa janela e fala, tá bom, selecione a sua base de dados, porque o Power BI ele consome informações. Cliquei aqui na base de dados, 2 cliques, eu clico aqui em abrir, e ele vai lá no meu arquivo em Excel, e aqui, lembra as 2 abas que nós tínhamos? Se eu clicar aqui, eu já consigo ver uma prévia das informações nas 2 abas. Prontinho, basta marcar aqui as informações que eu quero, e aqui vai uma dica para você, tá? Ao invés de clicar em carregar, você vai clicar em transformar dados. Por que, Lourenço, que eu preciso clicar em transformar dados? Porque quando a gente clica em transformar dados, lembra a analogia que eu fiz de fazer um bolo, onde a gente precisa dos ingredientes? Quando eu clico em transformar dados, é um ambiente onde eu vou avaliar esses ingredientes. Se a quantidade está certa, se está na validade, se não está na validade. Eu vou analisar de uma forma geral se esses ingredientes estão bons. É o que a gente vai fazer. Nós vamos analisar os dados disponíveis depois que nós fizemos aquela análise exploratória. Cliquei aqui, vai aparecer essa tela. Eu não quero, como é um primeiro contato, eu não quero que você se assuste com os nomes, não precisa decorar nada disso. O meu intuito aqui é fazer com que você dê os primeiros passos, aprenda os fundamentos e entenda como é o caminho para você construir o seu primeiro projeto. Eu sei que em algum momento eu vou te ensinar uma coisa que você vai falar, poxa, isso aqui não ficou talvez tão claro, tão complexo, mas eu quero que você afaste esse medo. É um primeiro contato e eu te garanto, se você ficar aqui comigo, você vai sim aprender seu primeiro projeto, mesmo que você está achando que isso é super difícil. Eu vou te provar que tudo é fácil com um bom direcionamento e que não existe nada difícil. Basta você se esforçar, que você está aqui, e ter alguém te direcionando da melhor forma possível, que esse é o meu objetivo. Então abriu aqui o ambiente do Power Query. Lourenço, o que é Power Query? Eu preciso decorar esse nome? Não, não preciso. Mas é um lugar aqui dentro do próprio Power BI onde a gente consegue tratar os dados. Para que eu preciso tratar os dados? Para a gente avaliar se esses dados estão certinhos. Muitas vezes as pessoas preenchem coisas erradas, muitas vezes tem informação que a gente não precisa. E aqui é um ambiente onde a gente vai fazer isso na prática. Olha que legal. Então nessa etapa, a primeira etapa eu falei que a gente ia falar sobre a parte conceitual, eu te expliquei o que é Business Intelligence. A segunda etapa eu falei rapidinho sobre a coleta dos dados, ou seja, a gente foi lá e pegou os dados no Excel, fizemos análise exploratória e agora a gente vai falar sobre o tratamento de dados. Como nós separamos as melhores informações e deixamos elas perfeitas para a gente utilizar e criar nosso dashboard. Então vamos lá. Primeiro eu vou vir aqui na aba Registro de Vendas, ou seja, na tabela Registro de Vendas, se eu clicar em Lojas é outra tabela. E vou ver ID do pedido, data do pedido, código da loja, código do produto, aqui o nome no nosso caso do produto, carteira, fone, mala. E lembra que eu falei que mala tinha um nome, estava errado, com 2 As, e tem nome que está maiúsculo, que está minúsculo. Aqui é um ambiente onde a gente vai tratar isso. Eu gosto sempre de falar que o tratamento de dados é uma coisa muito importante. Porque quando a gente está criando um dashboard, a gente tem que ter o cuidado com as informações, tem que estar certas. A gente tem que ter o cuidado com a aparência desse dashboard e a gente vai ter todo esse cuidado aqui. Então, como eu faço para tratar essa informação? Mala. Eu quero escrever só mala. Basicamente, existem vários caminhos. Eu posso clicar aqui com o mouse, eu seleciono essa coluna. E aí existe aqui um botão direito e eu posso fazer aqui, substituir valores. Botão direito do mouse, substituir valores. Aparece essa janelinha, eu posso escrever o nome errado e eu quero substituir por quê. Uma outra forma mais fácil é você clicar aqui em cima de mala, botão direito aqui e substituir valores. É a mesma coisa, só que ele já escreve pra gente. Agora olha só que legal, basta eu digitar o nome certo e dar OK. Ele já corrigiu todas as informações. Tudo que a gente fez ele já corrigiu. Nossa, prático e rápido. Beleza, mas olha só, aqui eu tenho o nome maiúsculo, eu tenho o nome, primeira letra maiúscula, eu tenho o nome minúsculo. Vamos padronizar isso? Que esse é um dos cuidados que eu acho que a gente sempre tem que ter quando a gente está pensando em montar um relatório, montar um dashboard. Ter um padrão para facilitar a leitura, facilitar o consumo dos dados. E o que a gente vai fazer com isso? Olha que legal, para a gente padronizar eu posso vir aqui em cima,
transformar. Cliquei aqui em transformar, tem uma abinha aqui em cima. Tem vários recursos aqui, a gente vai explorar bastante recurso. Formato. E aqui eu posso escolher minúscula, maiúscula, colocar cada palavra em maiúscula. Eu quero padronizar para a primeira palavra em maiúscula, primeira letra em maiúscula. Cliquei aqui, ó. Prontinho. Tudo bonitinho. Então o que eu estou fazendo? Eu estou tratando os meus dados. Vamos agora para um outro problema que nós identificamos e eu quero deixar essa dica para você. Lembra aqui que nós temos duas informações na mesma coluna? Quantidade e preço unitário? Anota isso aí. Como um bom analista, você nunca vai deixar duas informações alocadas dentro da mesma coluna. Por quê? Imagina que eu quero calcular a quantidade vezes o preço unitário para saber o faturamento, que é uma informação que não tem. O que eu preciso fazer? Não dá, porque está na mesma coluna. Imagina que eu quero tirar a média do preço unitário, quero somar a quantidade. Não dá, porque isso está tudo embolado ali. O Power BI acha que até que é um texto, tá vendo? Esse ABC aqui, ele acha que é um texto, porque é uma informação que está... Como eu faço para separar essas informações? E aí você pode estar pensando, poxa, isso deve ser complexo. Não é. Com um bom direcionamento tudo fica mais fácil. Só cliquei nessa coluna de quantidade e preço unitário, venho aqui em transformar e eu tenho aqui dividir coluna. Mas antes de clicar aqui, eu quero que você pense comigo. O que realmente está separando essas informações? Não é essa barra? Cliquei aqui, dividir coluna por delimitador. Essa barrinha tem esse nome, delimitador, ou seja, está delimitando essas informações. Então cliquei aqui, ó, e o Power BI já identifica para mim. E se não fosse a barra, Lourenço, fosse 2 pontos, vírgula, tudo isso, você pode escolher qualquer delimitador. Tendo um padrão, dei o OK, olha só, com um clique, ele já botou aqui, ó, quantidade e preço unitário. Preço unitário. Imagina aquele trabalhão que você teria para fazer isso manualmente, tudo isso. Poucos cliques aqui dentro do Power BI a gente resolve isso. E aqui eu tenho pagamento, ou seja, os cartões aqui que foram pagos, tá? Os tipos de pagamento, cartão de crédito, transferência, Pix, todas as informações aqui. Tratei os meus dados, eles estão bonitinhos. A gente pode fazer o quê? Você está vendo aqui do lado do nome? Nós conseguimos mudar o tipo da informação. O que é isso, Lourenço? Olha só, do lado de cada coluna o Power BI já escolheu. ABC significa texto, esse símbolo de calendário significa data. Então isso aqui são os tipos de dados que eu tenho que ter padronizado nas colunas. Então quando eu tenho, por exemplo, preço unitário, vamos ver, o código da loja legal, está em texto, porque é texto e número, produto texto, quantidade tá 1, 2, 3, porque é número inteiro. Nesse caso não tem como eu vender uma mala e meio, uma carteira e meia, então tá certo, número inteiro, é um número que não tem vírgula. A não ser que fosse aqui, por exemplo, quantidade de litros de combustível. Aí eu teria 1,5 litro, 1 ponto alguma coisa, e aí seria número decimal. O preço unitário ele tá como número decimal. Só que quando eu estou trabalhando com dinheiro, minha dica é que você use número decimal fixo. É esse cifrão aqui. Basta clicar e prontinho está formatado. Outro segredo muito importante aqui para você. Na lateral, tudo que a gente faz aqui dentro do Power Query, todos os pontos que eu estou fazendo, todos esses tratamentos, tudo isso que eu estou fazendo fica armazenado aqui, ó. Cada passo que eu faço fica armazenado aqui do lado. Esse espaço ele salva para quando a gente for atualizar. Chegou informação nova numa planilha. Você dá um clique, ele vai trazer essa informação nova sem precisar fazer isso novamente. E aqui é um ponto muito importante. Todas essas alterações que eu estou fazendo aqui não afetam o arquivo em Excel. O arquivo em Excel está do mesmo jeito, porque eu não vou atrapalhar o trabalho de ninguém. Às vezes a pessoa precisa da planilha dela com aquela estrutura, com aquela informação. O sistema da empresa tem aquela estrutura, aquela informação. Então a gente tratando aqui, não está mudando lá na fonte, está mudando aqui dentro do Power BI. E aí toda vez que eu atualizar o Power BI informações novas, ele vai buscar, vai tratar, sem precisar fazer nada de novo. Ou seja, vai automatizar o trabalho e vai poupar um baita tempo. Outro recurso muito importante aqui dentro é aqui, ó. Nós temos aqui o menu de exibição. Cliquei em exibição, olha que legal. Tem várias opções, a distribuição de coluna, perfil da coluna, qualidade da coluna. Aqui eu consigo informações estatísticas sobre a coluna, eu consigo informações sobre as informações, se tem erro, se não tem erro, se tem células que estão vazias, se tem informação que está em branco, a gente consegue ver tudo isso. Basta clicar nesses pontos aqui na exibição. Agora vamos para a loja. Nossa outra tabela. Lourenço, é possível alterar o nome aqui, registro de venda? Sim, ó, 2 cliques, vendas. Como é que eu altero o nome da coluna? 2 cliques e altero o nome da coluna. Em loja, precisa alterar alguma coisa? Precisa. Se você reparar, ele colocou a tabela considerando o cabeçalho como uma linha. Eu posso mudar isso? Existe, basta clicar em transformar.
utilizar primeira linha como cabeçalho. Ao invés de renomear isso daqui, ó, cliquei, prontinho. Ele promoveu o cabeçalho e agora eu tenho as informações das lojas certinhas. Tratei os dados. Entendi os dados, fiz a minha análise exploratória, consegui explorar as informações que tem, entendi tudo que eu preciso. Agora sim, estamos aptos a ir para o Power BI e começar a construir nosso dashboard. Repara que eu já avaliei os dados, já fiz uma análise exploratória, já pensei nas análises que podem ser feitas e aí basta clicar em página inicial, fechar e aplicar. Fechei e apliquei. O Power BI vai agora carregar os dados lá para dentro. O Power BI agora vai carregar os dados e olha que legal. As duas bases de dados estão aqui com o nome que eu coloquei. Se eu clicar nessa lateral, você pode observar que nessa lateral tem 3 opções. Se eu clicar nessa lateral, eu tenho aqui, ó, os dados, todas as informações disponíveis e o mais importante, tratadas. Se eu clicar na loja, está aqui. Se eu clicar em vendas, preço unitário e quantidade, tá aqui, ó, separado. Lorenzo, mas não seria interessante ter mais uma coluna de faturamento? A gente pode fazer. O que eu posso? Como que eu faço isso? Eu posso voltar lá naquele ambiente de tratamento de dados? Posso. Basta vir na página inicial, transformar dados. Ó, quando eu clico aqui, abre o Power Query. Então, se eu esqueci alguma coisa, se eu preciso mudar alguma coisa, eu posso voltar no Power Query para tratar novamente algum ponto que eu deixei passar ou que eu identifiquei que seria necessário. Já que a gente tem quantidade e preço unitário, eu quero adicionar o quê? O valor total faturado para cada linha. Seria multiplicar isso por isso. Cliquei na quantidade, cliquei no preço unitário. Vem aqui, adicionar coluna. Olha só, adicionar coluna, padrão, clico em padrão, multiplicar. Padrão multiplicar. Então ele adiciona uma coluna com a multiplicação. E aqui eu vou colocar, ó, valor da venda, valor venda. Tá aí, valor venda. Valor, vou colocar maiúsculo, valor venda. Pronto. Vamos fechar de novo. Fechei, apliquei. Agora o Power BI vai capturar os dados, jogar para dentro aqui da minha estrutura, totalmente tratado com uma estrutura completamente diferente da que eu recebi. E eu estou apto a construir agora, dar os primeiros passos para construir o nosso projeto e montar as nossas primeiras análises. Se o seu Power BI não tiver com a versão que eu estou utilizando, tá? Olha só, vem aqui em ajuda sobre, eu estou utilizando a versão de dezembro de 2023. Se a sua versão não tiver parecida com essa, tiver diferente, minha sugestão é que você clique em arquivo. Olha só, os visuais estão aqui em cima. Em algumas versões, pode ser que os visuais estejam somente na lateral. Você pode clicar aqui em arquivo, opções, opções. Vai vir aqui em recursos de visualização e marcar essa opção aqui, ó, interação no objeto. Interação no objeto. Deu um OK. Provavelmente talvez ele vai pedir para fechar e aí você salva, fecha e abre de novo. Caso contrário, já vai estar nessa estrutura aqui com todas as informações. E aí, tendo os dados corretos, as informações estão certas, que isso é primordial para qualquer análise, informações corretas. Tratamos os dados, já escolhemos o que vamos manter dentro do nosso dashboard, nós vamos fazer o nosso primeiro visual. Você pode vir em exibição, clique em exibição, alternador de painel e marque essas 3 opções para ficar exatamente igual a mim. Agora basta para criar o nosso primeiro visual, basta você clicar aqui em dados. Você pode clicar aqui para ver os visuais, se isso aqui estiver fechado. E aí nós vamos criar o nosso primeiro visual, um visual mais simples possível. Qual visual eu vou criar? Um visual de cartão. Nós vamos começar com esse visual de cartão. Cliquei no cartão, tá aqui, ó. Agora olha que simples. Eu venho aqui nos dados, em vendas, e eu quero saber o faturamento total. Vamos pensar como é que a gente calcularia o faturamento. Não tem uma coluna valor da venda? Cliquei no visual, valor da venda e arrasto para cá. Selecionei o visual, valor da venda e arrasto para cá. Arrastei, tá aí, ó, faturamento total, com pouquíssimos cliques. Vamos formatar esse visual? Clica nesse pincel e aqui a gente consegue mudar praticamente tudo. Ó, tamanho, posição, título, valor. Valor vou botar 25. A cor pode deixar a mesma coisa. Eu tenho aqui propriedades, dá para eu tirar essa opção de rótulo de categoria, dá pra gente mudar tudo, formatar tudo. Lorenzo, eu não quero esse nome aqui embaixo, soma valor da venda, que é a soma da coluna. Dá para mudar? Muito, só clicar 2 vezes. Vem aqui, ó, selecionei, presta atenção, selecionei o visual. No menu aqui onde eu arrastei o campo, clico 2 vezes e coloco aqui, ó, faturamento. Altero.
Dá para mudar a cor de fundo? Dá, ó. Posso clicar aqui nesse pincel ou nesse aqui, tanto faz, tá? Mais opções. Propriedades. Tem outras opções aqui. Eu tenho os visuais, tem inúmeras opções. Então, por exemplo, eu quero... Vem aqui em propriedades, texto alternativo, opções avançadas, cabeçalhos, dicas de ferramenta. A gente consegue mudar absolutamente tudo. Então, ícones do cabeçalho. Tem muita coisa que a gente vai explorar ao longo aqui da nossa estrutura. Eu quero colocar uma tela de fundo, eu quero colocar um contorno nesse cartão que ele fique escuro. Como eu faço isso? Basta vir tamanho, estilo, preenchimento, tela de fundo. Aí o preenchimento a gente pode escolher. E aí eu venho, ó, vou voltar aqui, ó, tamanho, estilo, tela de fundo, vou colocar uma cor mais escura. Selecionei agora a cor da informação do balão aqui, ó, valor do balão, branquinho, tá? E tem o rótulo de categoria. Deixa eu minimizar aqui o rótulo de categoria, também vou colocar aqui, ó. Pronto, faturamento. Posso mudar no tamanho, legal. Agora eu quero construir um outro cartão calculando o seguinte. Eu quero calcular qual é o ticket médio. Ticket médio? Como é que eu faço o cálculo de ticket médio? O que é o ticket médio? É tirar a média de todos esses valores. Basicamente é tirar a média de cada uma dessas vendas. Como é que a gente faz isso? Mais uma vez, vou selecionar o cartãozinho aqui. Selecionei o cartão, vou botar ele aqui do lado. Vou arrastar o campo valor da venda, só que ao invés de somar esse campo, eu quero tirar a média dos valores. Clico nessa setinha, botão aqui, somar, média. Prontinho. E aqui eu posso chamar, ao invés de média da venda, ticket médio. Tá aí. Preciso clicar mais uma vez no pincelzinho para formatar? Não, ó. Clico aqui no cartão que eu já formatei. Venho nesse pincel que está aqui em cima, pincel de formatação, e clico. Ferramentas da Microsoft, todas têm esse pincel de formatação. Agora eu posso ajustar a largura, posso ajustar o tamanho. Olha só, posso ajustar o tamanho e já tenho meu cartãozinho. Já tenho 2 cartões. E se eu quiser calcular, por exemplo, a comissão. Vamos supor que 5% de todas as vendas sejam pagas de comissão. Como é que eu calculo isso? Esse é um ponto que eu vou deixar para daqui a pouco, porque aí já não dá mais para arrastar e eu preciso aprender um recurso diferente. Mas por enquanto, olha só, vamos deixar esses 2 primeiros cartõezinhos aqui nesse cantinho para a gente montar o nosso dashboard, tá? Temos 2 informações aqui, essas 2 informações. Agora a próxima informação que eu quero é uma informação de faturamento ao longo do tempo. Faturamento ao longo do tempo. O que seria faturamento ao longo do tempo? Um gráfico. Tá? Um gráfico de barras, nós vamos utilizar esse gráfico aqui de barras, cliquei nele. Vou colocar ele aqui embaixo. Olha que legal, um gráfico de barras, onde eu quero ver aqui no eixo Y. O eixo Y é o eixo vertical e o eixo X é o eixo horizontal. Eu quero ver ao longo do tempo, os meses aqui. E no eixo Y eu quero ver o valor de faturamento. Então eu quero ver um gráfico de barras nessa estrutura. Se você reparar, nós temos aqui, ó, nesse gráfico, eixo X e eixo Y. Basta arrastar. No eixo X eu quero o quê? Que é o eixo horizontal. A data. Então arrasto, cliquei nessa setinha, arrastei a data. E no eixo Y eu vou querer o quê? O valor da venda. Tá aí, valor da venda. Só apareceu do ano, porque ele já resumiu, ó, ano, trimestre, mês. Como eu quero só mês, tiro aqui, tiro o trimestre, tiro o dia e só deixo o ano. O mês. Tá aí. Olha que legal agora. Se eu clicar em janeiro, eu tenho faturamento de janeiro. Se eu clicar em fevereiro, faturamento de fevereiro. Se eu clicar em março, de março, abril, maio, junho, julho. Olha o tanto de recurso. Se eu quiser janeiro, segurei o Ctrl, cliquei em dezembro, dos 2 meses. Olha o tanto de informação que eu consigo tirar já só com esse visual. Agora vamos formatar esse visual. Selecionei, cliquei no pincelzinho e dá pra gente mexer em absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Por exemplo, eu quero um título nesse visual. Qual título eu vou colocar aqui nele? 2 cliques, ó. Vem aqui, vamos começar do zero aqui. Ó. Cliquei no visual, e aí eu tenho aqui, ó, título. 2 cliques, faturamento por período. Tá aí. Centralizei. Posso colocar uma tela de fundo aqui no título, posso colocar uma cor branquinha, dá pra gente formatar, aumentar a letra, dá pra formatar tudo. Depois, como exercício, você pode fazer isso. Eu consigo também, ó, no eixo X. Já que eu tenho no título faturamento período, eu preciso colocar aqui que é mês. Fica muito claro. Então no eixo X eu posso vir e tirar aqui, ó. Não quero que esteja escrito mês ali, tá? No eixo Y, mesma coisa. Já que eu sei que é faturamento, eu não preciso desse título. Posso ir lá no eixo Y e desabilito aqui, ó, título. Dá para colocar os valores em cima? Rótulo de dados.
Tá aí, ó. Rótulo de dados, eu consigo mudar as cores. E essa cor dessas barras, dá para mudar? Cor das colunas eu posso escolher aqui, ó. Qualquer cor. Vou deixar aqui esse roxinho por enquanto. Olha que legal. Então aqui nós já temos várias informações. E dá ainda, por exemplo, ainda com essa estrutura, imagina que eu quero, presta bastante atenção nisso, imagina que eu quero adicionar uma linha média aqui. Eu quero adicionar uma linha média passando por aqui. Como eu faço isso? Como que eu adiciono essa linha média? Olha que legal, eu tenho linhas de referência aqui embaixo. Olha só, selecionei o visual, linhas de referência aqui embaixo, adicionar linha. E eu escolho o tipo, eu quero uma linha média. Ele vai calcular sozinho, tá? Ele vai calcular sozinho. Vou escolher uma cor aqui para deixar na frente. Um azulzinho pode ser um azulzinho. Na frente e quero botar o rótulo de dados. Essa cor da linha eu vou colocar ela um pouquinho mais escura. Não, vou deixar azul. Vamos deixar azul. E o rótulo de dados que eu vou deixar ele com contraste. Dá pra gente colocar cada casa decimal, 100 casa decimal, milhares. Eu posso colocar uma casa decimal, 0 casas decimal. Então, eu tenho uma informação aqui aonde ele já traz para o meu gráfico, vamos voltar aqui para a tela, ele já traz para o meu gráfico, além do faturamento mensal, a média de faturamento por mês. Tá aqui, ó. Dá pra gente editar o título, botar o nome, dá pra gente fazer absolutamente tudo. Quanto tempo você demoraria para fazer tudo isso em uma outra ferramenta? Olha só como o Power BI é algo realmente muito poderoso. Agora vamos lá, vamos criar uma outra análise. Eu quero saber agora, por exemplo, através de um gráfico polêmico, um gráfico de pizza, que pouca gente fala, não usa gráfico de pizza. Muito cuidado com isso. Se você aprender aonde usar, funciona pra caramba. Então, gráfico de pizza, eu vou te dar algumas dicas. Eu quero criar uma análise onde eu vou trazer o faturamento por tipo de pagamento. Então, basicamente, eu vou colocar aqui, ó, valor da venda em valores, selecionando o gráfico de pizza, tá aí, e o tipo de pagamento aqui na legenda. E olha só, agora a gente pode formatar esse visual, né? Vamos formatar esse visual. Vou ajustar, posso ajustar o tamanho, posso ajustar a legenda que está na lateral aqui, eu posso colocar lá superior esquerdo, tiro o título da legenda, ajeito o tamanho. Olha que legal, esse gráfico especificamente, até 3 categorias, você pode utilizar um gráfico de pizza. 3 já tá ali demais, mas 2 tranquilamente. Porque além do visual aqui, apesar de ser difícil quando você tem muitas categorias, quando você tem 2 de quebras, como a gente está vendo aqui, nós temos o valor e temos o percentual. Então é uma visão realmente diferenciada. E aí a gente pode colocar aqui rótulos de detalhe, valores, eu consigo falar, olha, eu não quero que tenha casa decimal, eu quero que seja tanto no percentual quanto no valor, eu quero alterar a casa decimal, eu quero alterar a visibilidade, eu quero mudar o título, então eu clico aqui em título e boto aqui, ó, faturamento por pagamento, por tipo de pagamento, tá aí. Então eu consigo ajustar tudo isso. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse detalhe para você. Outro ponto extremamente importante que a gente pode utilizar aqui, né? A gente falou, beleza. E agora eu consigo, ó, ao longo dos meses, saber quanto que foi Pix, quanto que foi cartão de crédito. Nesse mês específico eu consigo ver aqui. Mas tá vendo que esse comportamento tá estranho? Porque ele tá dando ênfase nesse gráfico. Se a gente vir aqui em formato, editar interações, ó, se eu clicar em editar interações, olha só o que aparece aqui em cima do visual. Ó. Cliquei em editar interações. Agora eu consigo clicar nesse gráfico e falar, olha, eu não quero que esse gráfico tenha interação com esse. Onde eu clico não tem interação. Eu quero que a interação seja de realce, que é deixar o valor antigo e realçar o que está no filtro. Eu quero que a interação seja de filtro. A gente muda o gráfico inteiro. Cliquei no gráfico, ó, aparece a interação desse outro gráfico. Então olha só que legal. Eu já sei aqui que, por exemplo, alguma coisa aconteceu em julho, eu não fiz vendas praticamente de transferência e Pix, somente de cartão de crédito. É algum ponto específico, alguma coisa mudou, eu já começo a ter possíveis análises e interpretações. Agora eu quero montar, olha só, vamos lá, agora eu quero montar um gráfico, vamos pensar aqui, eu quero montar um gráfico que esteja associado ao faturamento por loja, tá? Então eu quero fazer o seguinte, eu quero vir aqui, montar um gráfico de barra, vou selecionar aqui, ó, gráfico de barra, e quero botar o faturamento por loja. Se eu quero botar o faturamento por loja, valor da venda no eixo Y e no eixo X eu quero a loja. Eu tenho aqui, ó, o código da loja. Joguei o código da loja. Tá aí. Posso formatar? Cliquei nesse gráfico aqui, ó, pincelzinho, cliquei aqui, ó, ele já formatou, pegou a cor, pegou todas as propriedades. Posso mudar o título também? Vamos mudar o título. Ó. Vem aqui em visual, título, faturamento por loja. Tá aí. Só que tem um problema nesse gráfico.
Se você reparar, olha o nome das lojas que eu tenho aqui. Tá o código das lojas. Por quê? Porque nessa tabela eu só tenho o código da loja, eu não tenho o nome. Eu só tenho na outra tabela. Poxa, Lourenço, então é mole. Cliquei aqui, né? Vamos arrastar os dados para cá ao invés de código da loja, eu vou arrastar aqui o nome da loja. Tá aí. É isso? Faturamento é igual para todas as lojas? Será que é isso? E o faturamento aqui de 40 milhões também aqui é igual de 40 milhões? Por que está acontecendo isso? Porque o Power BI não entende que existe uma relação dessas duas tabelas. Loja é uma tabela e venda é outra. Imagina que loja está vindo de um sistema e venda está vindo do Excel ou vice-versa. Então são tabelas diferentes. Mas a gente reparou lá na nossa análise exploratória que o código da loja que está na tabela de vendas é o mesmo código que está na tabela de código da loja. Aí a gente até pensou, poxa, faz o PROC-V, PROC-X, PROC-isso. Existe essa outra abinha aqui, dentro do Power BI, que é uma aba muito interessante, que é uma aba de modelagem. Essa aba, a gente consegue relacionar as tabelas. A gente consegue criar relação. Então, eu consigo falar aqui para o Power BI que, ó, o código da loja que está aqui é o mesmo código da loja que está aqui. Então, o que eu posso fazer? Quando eu clico aqui e solto, ó, ele relaciona essas tabelas. Ele fala, a loja que está aqui, esse código é o mesmo que está aqui. E aí quando eu vejo o meu visual, olha lá o que acontece. Tá aí, na tela. Toda a relação, e agora mesmo que eu usei o nome da loja de uma tabela, ele sabe que funciona, que existe essa relação. Então é como se ele fizesse o PROC-V automático, digamos assim, sem a gente precisar levar essa informação. E isso é um conceito simples, mas que você pode utilizar quando você estiver misturando informações de várias planilhas do sistema da sua empresa. Tudo isso dentro do Power BI e interligar essas tabelas de uma forma super simples. E repare que agora a gente já tem o quê? Boa parte das informações na nossa tela. Agora vamos criar um outro visual aqui, que é o seguinte, uma tabela. Eu quero fazer uma tabela. Lourenço, uma tabela e um dashboard, sim. Vou selecionar aqui, uma tabela. Tá aqui, ó, uma tabelinha. Essa tabela, eu vou colocar ela aqui, ó, bem posicionada. Essa tabela eu vou analisar o quê? Eu quero ver o faturamento por produto. Eu vou colocar produto, tá aqui o produto. Eu vou colocar aqui valor da venda, tá aqui o valor da venda. Já tenho todas essas informações, consigo ordenar. Consigo renomear, 2 cliques, ó, faturamento. É possível também eu jogar, por exemplo, criar um valor percentual disso aqui que representa no todo? Dá para fazer isso? Primeiro ponto é que, se você reparar, nós temos aqui valores com vírgula, valor sem vírgula. Vamos padronizar? Cliquei no valor da venda. Aqui em cima aparece esse monte de opção. Já está como moeda, porque a gente falou lá no Power Query na hora de tratar que isso era moeda. Mas eu não quero caso decimal. Zerei caso decimal, zerou caso decimal em tudo. Show de bola. Agora eu consigo, será, colocar o valor percentual aqui do lado? Quanto que a bolsa, venda de bolsa, representa em relação ao total? Será que isso é difícil? Olha só como é simples. Eu vou arrastar o valor da venda mais uma vez para cá. Só que ao invés de utilizar a mesma informação, eu vou clicar nessa setinha. Ao invés de somar, eu posso escolher aqui o que vai acontecer, ou seja, exatamente soma do valor da venda, é o campo que eu quero arrastar. Só que eu vou pedir ele para mostrar de uma forma diferente. Eu quero mostrar, ó, botão direito aqui, olha só, ao invés de clicar aqui na setinha, eu quero mostrar aqui, ó, cliquei aqui em cima, botão direito, mostrar valor como percentual, porcentagem do total geral. Prontinho. 2 cliques, renomeei. Agora eu tenho uma tabela com porcentagem e faturamento. Tem como melhorar ainda mais essa tabela? Tem como melhorar. Por exemplo, esse que está o percentual, eu quero colocar uma barrinha como se fosse um gráfico aqui dentro. Olha que legal. Botão direito. Aqui eu tenho formatação condicional. Ó, vamos lá de novo. Selecionei a tabela, botão direito aqui, formatação condicional. Barra de dados. Barra positiva, só vou escolher aqui um azulzinho mais claro. Dei um OK, olha lá o que vai acontecer. Ajustei a barra de dados. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso vir e formatar esse visual. Vamos formatar o visual. Título da tabela não precisa, mas cabeçalho da coluna. Posso deixar centralizado. Eu posso vir aqui em grade, ó, em opções. Eu consigo aumentar o tamanho da fonte. Consigo espaçar mais essa fonte. Consigo aumentar o tamanho da tabela. Consigo fazer com que ela tenha uma presença aqui diferenciada. Dá pra gente formatar absolutamente tudo. E aí eu posso colocar até um filtro aqui em cima. Vamos botar um filtro, ó. Vou escolher um visual aqui de filtro. Qual é o visual de filtro do Power BI? Esse aqui, ó. Cliquei no visual. Joguei aqui para cima. Filtro de quê? Por produto. Selecionei lá o visual, ó, por produto, tá aqui. Vamos formatar rapidinho.
Eu quero formatar o estilo desse filtro. Eu posso pegar aqui tela de fundo, sombra, tem várias opções aqui de estilo. Configuração. Eu quero em bloco. Tá aí, ó. Tá em bloco. Ajeitei. Posso diminuir o nome. Agora olha só que legal. Eu quero saber o faturamento da bolsa, do boné. Você tá vendo que aqui tá filtrando essa tabela? Essa tabela é de referência. Eu não quero que tenha esse filtro. Então eu seleciono esse visual, formato, editar interações e aqui não vai ter filtro. Prontinho. Olha que legal. Tabela, boné, fone, mala, tudo isso. Tudo corrigido. E eu consigo ver pro período que eu quero, pro mês que eu quero. Vou aumentar aqui um pouquinho para os meses não ficarem tortos. A gente precisar ficar envergando a cabeça para ver. O que tá faltando nesse dashboard? Um título, né? Então, inserir título. Vou vir aqui, ó, caixa de texto. Gestão de vendas. Vendas. Aumento aqui, boto 24. Tamanho da fonte, arrastei para cá, um título tá aí. Fizemos as nossas análises, então a gente passou pela etapa lá de conceitos, coleta, tratamento, visualização de dados. Fizemos a nossa análise. A análise aqui tá pronta, o dashboard tá pronto, mas eu sempre falo o seguinte. Provavelmente você tá olhando e falando assim, pô, esse dashboard já tá bonito, já responde um monte de perguntas, meu primeiro projeto. Só que tem um ponto extremamente importante que eu sempre falo, é que um dashboard ele tem que estar certo, tem alguns pilares para que você construa um relatório que seja realmente diferenciado. Ele tem que estar certo e ele tem que visualmente trazer um impacto. Para quem não conhece muito, talvez isso aqui tá bom, tá bonito, foi o seu primeiro projeto. Mas a gente consegue criar algo um pouco mais estruturado em termos visuais. Eu vou contar um segredo aqui para você. Talvez você já viu um dashboard bonitão em algum lugar, você fala assim, poxa, tá mais bonito que esse aí, Lourenço. Aquele dashboard que eu mostrei para você no início do curso estava mais bonito do que esse que a gente construiu. E aqui vai o segredo, que é o seguinte. Lembra que ele estava com uma estrutura de fundo toda bonitona? Aquele dashboard, aqui dentro da Empower Data, a gente cria um template de fundo, como se fosse um painel, e projeta as informações em cima. Exatamente assim, eu faço um rascunho e projeto em cima. Então, como a gente faz esse template de fundo? No PowerPoint. Eu posso vir aqui, ó, inserir no PowerPoint. Preciso saber PowerPoint? Não, só estou te mostrando que é possível. Inserir, e eu falo, poxa, deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho um gráfico, então beleza, formas. Então eu vou colocar uma forma aqui, eu quero botar aqui. Essa cor aqui vai ser diferente, então eu quero um preto. Eu quero colocar aqui no fundo, por exemplo, ó, Ctrl C, Ctrl V, vou botar aqui no fundo. Vou botar aqui no fundo uma estrutura com a cor diferente. Então, por exemplo, essa daqui vai ficar um cinzinha. Aqui, Ctrl C, Ctrl V, eu vou botar uma outra estrutura aqui para ficar onde eu vou colocar o gráfico, determinado grau de faturamento. E aí você consegue ir estruturando aqui, botando os títulos, botando ícones. Olha só, inserir, nós temos um campo aqui de ícones. Você pode escolher os ícones, escolher um ícone aqui, ó, inserir. Ele aparece, você muda a cor do ícone. E aí você pode, poxa, se eu estou falando de faturamento, eu posso usar esse ícone para alguma coisa. Eu posso posicionar esse ícone aqui que eu acabei de encontrar aqui dentro. Posso mudar a cor desse ícone, eu quero que o ícone seja branco. Então a gente pode criar planos de fundo, templates de fundo aqui com o PowerPoint, olha só que legal. Colocando o título, depois eu venho aqui arquivo, salvar como, procurar. Aqui eu venho e salvo como imagem. Salvei como imagem, no seu material aí, se você reparar, eu também disponibilizei um template de fundo, que a gente faz aqui na Empower Data. A gente tem uma equipe de designers que a gente desenvolve esses templates. Basta clicar numa tela em branco, você vem aqui, ó, formato, informações da página, tela de fundo. Procurar, no arquivo você tem aqui, ó, template, que obviamente é o mesmo caminho, a mesma trilha que eu te expliquei, só que gasta um pouco mais de tempo. Se você quiser, eu posso gravar um vídeo sobre isso, criando um template de zero no PowerPoint. Você comenta aqui embaixo sobre o que você está achando desse vídeo, as dicas. E se você quiser esse vídeo, comenta aqui que eu gravo um vídeo para vocês, tá? E aí eu boto aqui normal, tira a transparência, olha só. Ajustado. E eu tenho um template de fundo. Agora, olha o que eu consigo fazer com esse template de fundo. Olha como isso passa a ser poderoso. Eu venho aqui, ó. Tiro o título,
O rótulo de dados, obviamente, agora eu preciso colocar ele em branco, então eu vou vir aqui e coloco ele em branco para trazer um contraste. Eu posso, por exemplo, o eixo X e o eixo Y, eu também colocar em branco. O eixo Y também vou colocar em branco, vem aqui em valores, ó. Eu tenho que editar para trazer um contraste. Cor, nossa, Lourenço, qual cor eu vou usar? A gente pode utilizar uma cor em mais cores, ó. Você pode escolher qualquer cor que traga um contraste maior. Fiz esse daqui, pincelzinho, nesse outro, tá aí, ó. Tá na nossa frente, tá aqui bem posicionado, certinho. Posso aumentar aqui, ajustar. Em alguns casos eu tiro o eixo Y, né? Então, que eu estou usando o rótulo de dados, eu posso vir aqui, ó, desabilitar o eixo Y. Não quero mostrar os valores. Lembra que a gente colocou aqui a questão da linha média? Então, posso lá na linha média também editar a cor da linha média. Rótulo de dados, não quero que seja preto, quero que seja aqui branquinho para dar um contraste. Quero que coloque o nome da linha média. Dá pra gente formatar tudo. E basta ajustar para tudo, ó. Vou ajustar rapidamente, não preciso colocar título. Ó, tô ajustando para tudo. Vou ajustar aqui para ficar bonitinho. Fatias, posso mudar também as cores aqui, botar uma cor assim, outra cor um pouco mais branquinha para dar um contraste, vou aumentar esse visual. A legenda, vou centralizar superior esquerdo, tiro o título da legenda, o texto eu vou colocar aqui branco. Tô fazendo rápido, mas depois na hora que você for replicar, você vai ver que super funciona. Esse tabelão que eu construí, ó, ele já tem uma posição aqui embaixo. E aqui dá pra gente, mais uma vez, cliquei no tabelão. Eu posso tirar a tela de fundo dele. Aqui, ó. Tchau, tela de fundo. Posso mudar a cor das linhas, do cabeçalho da coluna, por exemplo. Ah, eu quero um cabeçalho da coluna que use esse verdezinho aqui. Esse verde não, isso aqui não tá um verde. Vou pegar um cinza aqui, ó. Um valor mais cinza. Quero centralizar o cabeçalho da coluna. Eu quero que as linhas estejam variando. Aí eu posso vir aqui nos valores e falar, ó, a tela de fundo eu quero que seja escura. A outra tela de fundo eu também quero que seja escura. Essa tela eu quero que tenha um contraste. Tá? Então a cor da tela de fundo você pode ajustar. Opa, acabei clicando errado. Tela de fundo vou colocar mais escura. E a cor do texto eu posso colocar aqui, ó, um branquinho, para contrastar. Tá? Então repara que praticamente tudo dá pra gente, tudo dá pra gente formatar e deixar o mais visual possível. E aqui, ó, não vou precisar de título, deleto o título. Esse filtro aqui também, não vou precisar da segmentação de dados, os valores eu posso formatar, o tamanho e estilo, não quero tela de fundo. E ele já está aqui posicionado. Lembrando que já deixei aqui no meu visual, ó, o nome filtro, já usei ícones, tudo prontinho. E aqui tem um detalhe que eu queria te ensinar. Faturamento, vamos lá. Não quero tela de fundo, não quero aquele texto embaixo. Vou tirar o texto aqui da categoria. Eu posso mudar o tamanho, eu preciso mudar o tamanho, né? Botar aqui 15 para ficar menorzinho. Não quero arredondar. Só vem aqui, ó, nenhum. Tá aí, esse é o faturamento. Tá? Ah, eu quero arredondar, então vou botar aqui automático com uma casa decimal. A mesma coisa eu vou botar para o ticket médio que a gente tinha calculado. Tá aqui, ó. Olha como fica algo bem mais impactante. E aí, aqui eu tenho a comissão. Lembra que eu falei que tinha que calcular a comissão em reais? Como é que a gente faz isso? Dentro do Power BI existe uma forma da gente fazer cálculos mais complexos, que existem várias funções para fazer esses cálculos, que eu posso ensinar em outros vídeos também. Esse é o seu primeiro projeto, já fez um baita projeto. Como que eu faria um cálculo que não é padrão do Power BI? Olha só, lá nos nossos dados, eu venho aqui nesses 3 pontinhos, clico aqui, ó, nova medida. Então vou lá, clico aqui em dados, nos 3 pontinhos da minha tabela, nova medida. Aparece esse menuzinho aqui em cima, que é onde a gente vai escrever expressões DAX. DAX é como a gente faz os cálculos no Power BI. Então imagina que eu quero calcular 5% do meu faturamento total. Ou seja, a minha comissão. Então eu vou chamar comissão. Como eu calculo o faturamento? Não é somando o valor da venda? Então eu vou colocar aqui sum, que é a função DAX, valor da venda. Lourenço, eu preciso decorar todas as funções? Não. À medida que você vai praticando, você vai lembrando. Sum do valor da venda. Então aqui eu estou calculando exatamente o meu faturamento. Agora é só usar o asterisco e colocar aqui, ó, 0,05, que é 5%. Existem inúmeras funções. Eu posso explorar em um outro vídeo, numa outra aula aqui com você. E prontinho, eu tenho um valor de comissão aqui. Não quero casa decimal, também uma moeda. E olha só, aparece uma calculadora. Quando você for fazer cálculo no Power BI, a boa prática é sempre usar uma medida. Sempre usar esse caminho que a gente fez. Tá? E olha como é simples. Ctrl C aqui, Ctrl V, joguei para cá. Agora eu tenho essa calculadora. É só jogar dentro desse visual. Vamos lá, ó. Só jogar aqui dentro. Comissão aqui no faturamento. Tem aí a comissão que eu vou pagar. E prontinho.
seu dashboard está pronto, concluído, e a última etapa é a divulgação desse dashboard. Para divulgar o seu dashboard é muito simples, você tem um botão aqui chamado publicar, e aí você consegue publicar na internet, mandar o link para várias pessoas. Se for um dashboard, obviamente, que você fez dentro da sua empresa, você consegue publicar e compartilhar com pessoas específicas dentro da sua empresa, se sua empresa tivesse essa estrutura do Power BI, mas para isso você tem que estar logado. Para estar logado, você precisa de um e-mail corporativo, o arroba da sua empresa. Não é permitido Hotmail, Gmail, tá? Mas se você não trabalha, não pode usar o login ali da sua empresa, eu vou colocar um vídeo aqui embaixo da descrição também ensinando como criar uma conta corporativa gratuita, sem pagar nada, para você conseguir publicar e divulgar o seu dashboard. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e a gente se vê num próximo encontro, num outro vídeo, trazendo cada vez mais E aí, o que acharam? Estão prontos para fazer o primeiro dashboard de vocês? Aí é o desafio dessa semana. Nessa semana aí, até a semana de prova de vocês, utilizando esses dados aí, utilizando essa estrutura básica. Por que eu trouxe o Lorenzo como convidado? Porque se eu fosse dar essa aula que ele dá, beleza, a gente gastaria aí no mínimo umas 4 aulas. E ele consegue com maestreza, com objetividade, mostrar cada um dos pontos ideais. O que muda é o dado que você vai estar trabalhando. Mas, à medida que você vai treinando, que você vai fazendo, nós saímos disso daí, claro, vai deixando de ser complicado, né? Na primeira vista, é muita informação, mas à medida que você vai treinando, é igual um Word, é igual um Excel, é igual um PowerPoint, que à medida que a gente vai trabalhando, vai facilitando a vida da gente. Tranquilo? O que a gente queria com a nossa disciplina de estatística era esse grande objetivo. A gente precisa trabalhar os dados, né? E a gente precisa apresentar esses dados. E isso pode ser o diferencial profissional de vocês. Você chegando numa entrevista de emprego, numa entrevista de estágio, falando, eu consigo trabalhar dados e eu consigo apresentá-los através do Power BI. Isso faz a diferença profissional para vocês. Tranquilo, pessoal? Alguém quer compartilhar alguma informação? Quer compartilhar alguma experiência? Desde já, pessoal, gratidão por esses 3 encontros. Ó, a Jaque, né, foi uma das que fez lá no primeiro encontro, né, Jaque? Falou. Quer compartilhar com a gente? Pode usar o microfone. Boa noite a todos. Eu já trabalho com dashboard, já tem 3 anos, né, que eu trabalho com pesquisa mineral, aí sondagem, então todos os dados de perfuração, custo, metragem, amostras, coletas, né, desvios, tudo a gente lança no dashboard, que a gente faz o controle, aí, né, anual, mensal também das perfurações. E a gente tem uma compilação de dados, né, que a gente está juntando aí desses 3 anos que a gente está sobre essa pesquisa. Então, são informações que praticamente a gente passa aí em tempo real para a diretoria, para gerência de geologia. Então, eu também não tinha um conhecimento grande de Power BI, mas na prática mesmo, né? Eu fiz o curso, tinha muito tempo, aí depois de uns 2, 3 anos que eu fui mexer. E é prática mesmo, né? No início a gente acha bem complicadinho mesmo, mas todos os dias você vai ali preenchendo dados, reformulando, aí você mexe um pouquinho aqui, como eles dizem, faz uma perfumaria ali no gráfico, muda uma cor. Quando você vê, você já tem um aperfeiçoamento muito bacana aí para estar usando o dashboard. Bacana, Jaque.
né? E aquilo que, ó, a Jaque mesmo usou aí, ó. Eles estão trabalhando com dados de 3 anos. Ler um relatório baseado em 3 anos, imagina quantas páginas. Agora imagine isso tudo bem apresentado num dashboard. Olha a diferença visual, né? E mostra ali o ponto de impacto, onde que precisa atuar. Gratidão, Jaque, né? Bruno também no início, que também compartilhou aí. Então, fica aí o desafio, vocês fazerem o primeiro dashboard de vocês. E eu vou ficar muito feliz se vocês mandarem ele para a Lívia e a Lívia me mandar que vocês fizeram. Combinado? Vamos nesse desafio? Show de bola. Gratidão, pessoal, por esses 3 encontros e muito sucesso aí na trajetória de vocês. Aqueles que estão indo para a formatura, o mercado está precisando de vocês, e aqueles que ainda vão para próximos módulos, até uma próxima, se Deus quiser. Grande abraço e Deus abençoe todos nós. Grande abraço, até a próxima.